I got grip. All around the trap it hit. All around the map you trip. Take it like now. Há algum tempo atrás trouxe para vocês o caso de um homem que vem passando por momentos arrepiantes em sua casa. E ele tem tentado registrar o máximo possível com o seu celular. No entanto, as últimas atualizações mostram que a casa dele está cada vez mais assombrada. Rubius, rumah blackout ni Rubius. Dah, pergi masuk tidur. Esse foi apenas um dos ocorridos, pois daí pra frente, as coisas ficaram muito piores. Aku cakap last ni. Diamlah. Diamlah! Ingat aku takut. Kau nak ke kena buang tong sampah? Masuk dekat tong sampah, nak? Setan punya setan panggil aku pula. Weh! Kejar aku. Mana kereta tu? Kenapa kau intai-intai aku? Kuat! Kau nak suruh mana? Esses registros são realmente muito assustadores e arrepiantes, e é de se admirar a coragem que eles têm de estar filmando tudo. Seria isso uma farsa bem elaborada? Ou será que eles já estão acostumados com tudo o que vem acontecendo na casa deles? Buang aja! Tak masuk! Eric Gunner sempre se aventura em locais abandonados, e em algumas ocasiões ele visita locais que são supostamente assombrados. E ultimamente ele tem acreditado que alguma coisa seguiu ele até em casa. Em uma noite, ele filmou o que seria a prova de que alguma coisa muito errada está acontecendo na casa dele. Ótimo, tomara. Ele estava em seu quarto quando de repente começou a escutar alguns ruídos. Então ele desceu as escadas e acabou vendo que havia alguma coisa atrás daquele vidro. E por curiosidade, ele teve a péssima ideia de colocar a mão no que quer que seja aquela coisa. E quando ele fez isso, algo terrível se revelou. Ótimo, tomara. Muito assustado com a situação, ele subiu as escadas, entrou no quarto e não saiu de lá naquela noite. Um homem estava em casa, quando de repente começou a escutar algumas batidas em sua porta. E quando ele foi até lá, viu que se tratava de uma garota pedindo ajuda. E ao ajudá-la, ele acabou se envolvendo em uma trama muito sinistra. Hello? Hello, I'm sorry to bother you, but there is a creepy guy who's been following me for the last 10 minutes. Yeah? Can I stay at your place until he's gone? Yeah, come in. Thank you. Are you okay? I just hope he didn't see me coming here. Don't move. Hug yourself.
out for a walk with my wife and we had a little argument and I lost sight of her. Yeah, and? Have you seen the young woman by any chance? No, I'm sorry. 25 years. No, Blue eyes. no, sorry, bye. Are you sure? Yeah, I'm sure. Bye. Ele pensou que havia se livrado daquele homem, mas pelo que parece, não foi isso que aconteceu. It's okay, he's gone. Can you check if he's gone? Yeah, it's fine, it's gone. Are you sure? Yeah, I'm sure. Esse homem aparece mais uma vez olhando na janela. No entanto, logo após isso, o rapaz começa a escutar algumas batidas em sua porta e decide ir até lá para atender. I'm gonna call the cops, okay? Don't move. Don't move. Yeah. Where is he? Esse homem bizarro abre a janela e entra na casa dele. E mesmo sendo um vídeo de entretenimento, nos deixa muito curioso em saber o que acontece depois disso. Mas antes de irmos para o próximo, um homem vem passando por momentos assustadores na casa dele. E no início, eram apenas manifestações tranquilas, como por exemplo, uma porta se movendo sozinha. Nadie. Eso es la tele. Y no hay nadie en el cuarto. A la verga. A la verga. Mas com o passar do tempo, as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas. Pois além de avistar coisas se movendo, ele passou a escutar coisas, como por exemplo nesse vídeo, que ele escuta uma voz pedindo ajuda. Esa no es la voz de mi hermano. Mas não foi apenas isso. Por várias vezes, ele presenciou aparições assustadoras em sua casa. Estoy solo. Voy a la parte de arriba otra vez. Es en la parte del baño. Oigan. No sé si escuchen que se escucha ruido. A la verga, a la verga. A la verga, a la verga, a la verga, a la verga. Vi a alguien ahí. Alguien acá adentro. Essa primeira aparição foi uma sombra que apareceu no box do banheiro. Mas em uma outra ocasião, ele gravou uma outra coisa. E dessa vez, estava bem perto dele. Otra vez no puede ser. No puede ser. Otra vez no puede ser. Voy a abrir. 1, 2 y 3. Ele viu o que parece ser uma mulher. E nessa hora ele fica muito assustado. Mas logo a seguir, ele cria coragem e abre a porta. E como vemos, não tem nada lá dentro. Em um outro vídeo ele estava escutando alguns ruídos. E ao investigar, ele filmou uma coisa muito bizarra. E isso fez ele acreditar que a entidade que está assombrando a casa dele está ficando cada vez mais forte. Ruidos del baño. Es en el baño de abajo otra vez. Três jovens estavam na varanda de casa fazendo uma brincadeira com uma garrafa. Só que enquanto estavam ali, começaram a sentir uma atmosfera muito estranha tomando conta do local. E assim que elas encerraram a brincadeira, perceberam que havia algo muito obscuro observando elas. ¿Podemos irnos ya, por favor? Vamos. Es que allá nosotros vemos algo. No nos queremos acercar, pero se ve muy negro, súper negro. Yo digo que es la sombra del árbol, pero ellas dicen que es otra cosa. Ok, nos estamos acercando, pero estoy con su... Se ve súper negro. Como una mancha negra. Ya lo vi raro. Ya vámonos.
Havia alguma coisa muito obscura próximo daquela árvore. E mesmo que a filmagem não tenha a melhor qualidade, podemos notar que realmente tem alguma coisa ali. E é tão bizarro que uma das garotas começou a chorar com muito medo. Una mancha negra. Talvez aquilo seja algo que elas sem querer acabaram invocando ao brincar com o sobrenatural. Ulisses do canal Memória Sobrenatural estava visitando uma casa de um homem que está sendo assombrado por um espírito. E as coisas estão tão estranhas que a família dele se recusa a ficar naquela casa. E enquanto Ulisses estava conversando com ele, presenciou uma cadeira caindo sozinha. Cara, olha isso, mano. Aí, ó. Não tem ninguém, só tá eu e você aqui e a câmera filmando. Cara, que impressionante, velho. Tem alguma coisa aí? Não, não tem. Cara, impressionante. Aí. Nossa, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Depois disso, foi a vez da geladeira se abrir sozinha perto deles. E acontece. Isso aí é... Opa, eu vi algo ali, Demis. Nossa, cara, olha isso do nosso lado, pessoal. Olha isso, cara, impressionante, impressionante, cara. Pelo que parece, naquela noite, alguma coisa não estava contente com a presença deles ali. As coisas, Demis. Cara, eu tô impressionado aqui com essas coisas. Quem é que está aqui próximo de nós? E até hoje. Minha nossa, cara. Depois disso, o dono da casa foi mostrar para Ulisses o que acontece durante a noite, enquanto o filho dele está dormindo. E foi nessa hora que algo terrível aconteceu. Ele vem, tira o chinelo. Certo. Ele tá deitado. Ele vai repousar. Aqui, é lógico. O ventilador ligado, lógico. Aqui assim. Ele tá mostrando que o filho passa aqui no local, pessoal. Tranquilo aqui. Aí ele tá deitado assim, ó. Ele deita sempre nessa posição. Tá? Cara, olha isso, mano. Após a cama se mover, o dono da casa começou a se sentir um pouco mal. Então Ulisses teve que encerrar a investigação o mais rápido possível. Um homem estava tirando algumas fotos da natureza, pois ele queria eternizar aquela paisagem em suas fotos. Só que ao revisá-las, ele percebeu que em uma delas havia uma coisa muito estranha, que ele não havia notado enquanto estava naquele local. O que vemos na foto é uma pessoa com trajes antigos, caminhando por aquele local. No entanto, a pessoa que compartilhou esse relato no Reddit afirma não ter visto ninguém naquele dia. Ele estava sozinho, apenas tirando algumas fotos. E um outro detalhe é que não se trata de uma pessoa de estatura normal, pois o que aparece na foto é uma figura de pequena estatura. E se isso fosse gravado em algum lugar do México, daria para dizer que aquilo se trata de um duende. No entanto, o local onde essa foto foi tirada fica nos Estados Unidos, e duendes não fazem parte da cultura americana. Muitas coisas estranhas são gravadas por câmeras o tempo todo, e o que veremos agora foi uma filmagem feita por uma câmera de porta, e o que aparece no vídeo é algo extremamente estranho. Esse vídeo foi compartilhado no TikTok, e a pessoa que postou afirma que foi uma filmagem feita pela câmera de segurança do irmão dela. E como vemos, no canto esquerdo é possível ver alguma coisa subindo ao céu, e o que aparece é como se fosse um vulto com formato de serpente. E sinceramente, não parece ser nenhum tipo de montagem. Mas você, o que acha que é aquela coisa? Deixe nos comentários para que eu possa saber o que você pensa sobre isso.
Pessoal, esses são os vídeos mais recentes aqui do canal. E estão muito bons e vale a pena. O que veremos agora são filmagens que supostamente foram feitas pelas câmeras de segurança de um hospital. E o que acontece a seguir é muito estranho. Crash team to ICUS. All members of crash team report immediately for ICUS. Na filmagem, tudo está normal em um centro de atendimento. E em uma das câmeras, é possível ver que um casal desaparece. Já na outra, quem desaparece é um rapaz que está de pé no corredor. E nas outras duas, mais pessoas desaparecem do nada. Um detalhe que pode ser notado é que nem as roupas ficam para trás. Elas também desaparecem junto com as pessoas. E junto dessa filmagem surgiram várias teorias. Pessoas dizendo que isso poderia ser uma falha na Matrix. Já outros acham que é apenas a divulgação de um filme que será lançado em breve. E você, o que acha que aconteceu aqui? A câmera de segurança de uma casa filmou uma coisa muito estranha acontecendo na cozinha. Podemos ver que várias panelas começam a se mover sozinhas em cima da pia. E até uma panela que estava em uma prateleira acaba caindo. E logo após isso, é possível ver uma porta abrindo e fechando sozinha. Ao escutar todo esse barulho, a dona da casa decide ir até a cozinha. E chegando lá, ela encontra a porta aberta. Então na mesma hora, ela decide fechá-la. Nesse momento, uma coisa muito estranha acontece. A tranca da porta se abre e em seguida a porta também. E nesse momento é possível ver que alguma coisa passa por ali e deixa a mulher muito assustada. Seria isso um fantasma? Ou pode ser alguém tentando assustá-la? Um casal estava se preparando para dormir. No entanto, a esposa começou a notar que havia alguma coisa estranha com a cortina. E vendo isso, ela começou a filmar, pois era algo muito difícil de entender. Watching a movie in here, and yes, nothing is on. That's why you see it glowing. But what the hell is that? Why is it wrinkling like that? Like somebody's pushing it. And then that looked like a face. Como vemos, a cortina está se movendo de uma forma muito estranha, como se alguma coisa estivesse atrás dela. Só que assim que a mulher se aproxima e puxa a cortina, podemos ver que não havia nada lá.
E mesmo se fosse a corrente do vento, não seria motivo para ela se mover como se uma mão estivesse encostando nela. Mas me diz aí, o que você acha que estava mexendo naquela cortina? Um caminhoneiro estava dirigindo na companhia de seu ajudante. E esse caminhão possui um sistema de câmera que registra toda a viagem. E foi exatamente essa câmera que filmou uma coisa muito estranha. Eles trafegam pela estrada, quando de repente avistam o que parece ser uma mulher de branco no meio da pista. Ao verem isso, tanto o motorista quanto o ajudante ficaram muito assustados, pois aparentemente ela havia atravessado o caminhão. E assim que passaram por ela, os dois olharam para trás, pensando que poderia ser uma pessoa. Mas para a surpresa deles, aquela mulher havia simplesmente desaparecido. Seria isso a aparição de um fantasma? Ou talvez exista alguma outra explicação para isso? Nesse vídeo, uma jovem estava voltando da escola e no meio do caminho acabou sendo surpreendida por um carro muito suspeito. E foi por causa da intervenção de um anjo que o pior não aconteceu. Ela estava caminhando por essa rua deserta e de repente um carro começou a se aproximar. Podemos ver que um homem abre a porta e chama ela, que na mesma hora age com estranheza e começa a andar para trás. E quando o carro começa a dar ré para se aproximar dela, um cachorro de rua aparece do nada e acaba inibindo a ação daqueles homens. O mais interessante desse vídeo é que esse cachorro surge do nada, como um verdadeiro herói, e sem querer, acaba impedindo que o pior aconteça. Uma estudante estava sozinha na República, só que de repente ela percebeu a presença de um gato que não pertencia a ela, e esse gato, de certa forma, estava deixando ela assustada. E enquanto ela filmava esse gato, uma coisa muito estranha aconteceu. Ela filma o gato aparentemente sem nenhuma intenção. Só que durante a filmagem é possível perceber que acontece uma espécie de falha que causa um efeito parecido com um flash. E é nesse momento que, se assistimos o vídeo em velocidade reduzida, podemos notar uma coisa muito estranha. Na hora que ocorre essa falha, aparece um rosto bizarro no gato, e a mulher com certeza na hora não percebeu nada. Mas ao ver o que havia gravado, ela decidiu compartilhar, pois ela ficou muito confusa. Até porque, no momento da filmagem, ela estava usando a câmera normal do celular e não havia nenhum tipo de filtro ativado. E isso, com certeza, é muito bizarro. Uma mulher estava andando por um parque e, ao perceber uma coisa estranha na estrada, ela começou a filmar. E o que ela filmou, com certeza, é muito estranho. Na filmagem vemos alguma coisa na estrada, e essa coisa aparenta ser uma criatura com pelos escuros, que fica ali se movendo aos poucos. E quando percebe a presença da mulher, essa coisa tenta se levantar,
E nesse momento, provavelmente assustada, ela para de filmar. Podemos notar que essa suposta criatura possui alguma coisa em sua cabeça, que parecem ser orelhas ou talvez chifres. E é uma pena que essa mulher não tenha se aproximado tanto. Uma investigadora paranormal estava fazendo uma live com algumas amigas. E enquanto elas estavam ali conversando, notaram uma coisa muito estranha na câmera de uma delas. Oh, that's good. Okay, everything's good. You're never touching your mouth. What? Yeah, when you make your head, I went from your nose to in your mouth. Elas pedem para que ela apague um pouco a luz para que possam ver os lasers. E quando ela faz isso, é possível ver que aparecem pequenos dedos se movendo em cima do ombro dela. Quando as amigas falaram isso com ela, ela disse que não havia percebido nada. Mas ao revisar a filmagem, ela viu que aquela coisa realmente parecia ser uma mão no ombro dela. Pessoal, esses são os vídeos mais recentes aqui do canal. Como aquellos tiempos